é muito importante a gente pensar sobre a autoridade espiritual dentro do lar. Por quê? Para que a gente possa combater os inimigos de Deus que lutam contra a nossa casa. A nossa casa é um lugar que ela precisa da autoridade do Espírito. E a autoridade espiritual, ela é muito diferente de poder, porque poder tem a ver com aquilo que o cargo te confere, poder tem a ver com aquilo que o título te confere, poder tem a ver com aquilo que a tua posição diante dos homens te confere. A autoridade espiritual não. A autoridade espiritual tem a ver com como o reino espiritual lê você. Então, você tem autoridade espiritual, a autoridade espiritual tem a ver com como o reino espiritual lê você. Como anjos e demônios nas regiões celestiais, eles leem a tua pessoa, eles leem, por exemplo, quando nós pensamos num contexto de igreja, eu mesmo carrego o título de pastor, tem gente que me chama até de apóstolo, mas eu carrego um título de pastor e tenho hoje esse ofício também diante da igreja. E isso me confere um certo poder, porque eu tenho um título de pastor, eu tenho um cargo de pastor, isso me dá poder diante das pessoas, mas não me dá autoridade no reino do Espírito. A autoridade no reino do Espírito tem a ver com como o reino do Espírito me respeita, como que ele me lê, quando que anjos e demônios olhando para mim, que envergadura, que patente espiritual, que legitimidade espiritual eu sou visto nesse lugar. Jesus, ele sempre incentivou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, a serem grandes no reino de Deus. Só que ser grande no reino de Deus não tem a ver com visibilidade. Ser grande no reino de Deus não tem a ver com grandes títulos. Ser grande no reino de Deus tem a ver com autoridade espiritual. Ser grande no reino de Deus tem a ver com autoridade espiritual. Em outras palavras, eles estão perguntando, Senhor, nós vamos estar aqui, o Senhor vai subir, eu sei que o Senhor está fazendo uma transferência de bastão, como que a gente vai atuar para ter autoridade espiritual? E Jesus agora começa a dar uma receita de como ser grande no reino de Deus. Jesus começa a dar uma receita de como ter a autoridade no reino de Deus, ter a autoridade espiritual, porque eu volto a repetir, autoridade espiritual é uma coisa, poder é outra. A liderança, uma liderança, ela é conquistada com autoridade. Autoridade é algo que você conquista. Poder é algo que o cargo te confere. Autoridade espiritual é algo que você constrói no reino do Espírito, por meio da sua renúncia e do que nós vamos aprender agora. Poder não. Poder o cargo te confere. Poder até o dom te confere poder. O dom te confere poder. Inclusive, o empoderamento é um perigo. Outrora já falamos, mas não custa repetir aqui. A queda da mulher se deu quando ela aceitou a proposta do empoderamento. A serpente disse para a mulher, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Versículo seguinte, a mulher come do fruto. Por quê? Porque a mulher aceitou a proposta do empoderamento, de ser igual a Deus. E quando você aceita a proposta do empoderamento, você cai na queda que o diabo enganou Eva. E tem uma coisa que, se tem uma coisa que empodera, é o dom. O dom empodera. Eu sempre digo, inclusive no contexto de igreja, que na igreja você vai ver que o cargo empodera, o título empodera, o dinheiro traz poder. Agora, o dom é uma das coisas que mais traz poder. Normalmente na igreja quem tem dom manda até em quem tem dinheiro. E por isso eu preciso entender que o que eu recebi de Deus, como um dom que me empodera, tem um propósito, uma proposta. Porque o dom pode me empoderar sem que eu tenha nenhuma autoridade no reino do Espírito. Porque autoridade no reino do Espírito é diferente de poder. Poder o cargo te dá,
poder o título te dá, poder o dom te dá. Agora, a autoridade no reino do Espírito é outra coisa. A autoridade tem a ver com como o reino espiritual lê você, como o reino espiritual me lê. E agora eles estão perguntando, Senhor, como ter autoridade no reino do Espírito? Como ter relevância no reino de Deus? Como ser uma pessoa no reino de Deus de um destaque, mas não um destaque de arrogância, um destaque de ter poder, de ter autoridade no reino do Espírito. E Jesus agora ele começa a estabelecer um padrão. Ele começa a fazer uma transfusão de pensamento. Ele começa a elaborar uma transformação de mentalidade. Ele começa a estabelecer uma verdadeira metanoia. Como? Primeiro, ele traz o padrão de poder na terra, o padrão de autoridade na terra, o padrão de autoridade no conceito do homem, o padrão de autoridade no conceito dessa humanidade caída, o padrão de autoridade no conceito da herança do Adão caído, e agora ele vai mostrar o conceito de autoridade no reino, no Cristo, no reino que ele está inaugurando a partir da sua cruz e a partir da sua ressurreição, do qual agora ele está transportando para os seus discípulos. Eu vou ler o texto todo e eu volto para aqui e nós vamos ter aplicação disso dentro da nossa casa, como mãe, como esposa, como marido e como pai. Versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior no reino. Mas Jesus lhe disse: os reis destes povos, o rei dos povos, dominam sobre eles, e os que exercem a autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige, seja como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio a vós. Está aqui a passada de bastão. Está aqui a transferência de autoridade. Assim como o meu Pai me confiou um reino, agora eu, Cristo, uma vez com a obra do Calvário feita, eu vou subir e eu transfiro o legado desse reino para vocês construir. Eu estou confiando a vocês um reino. Entenda uma coisa. Deus nunca quis dar nada para ninguém. Deus, por exemplo, dinheiro. Jamais teve na mente de Deus dar dinheiro para mim e para você. Deus não quer dar dinheiro. Deus não quer dar para você dinheiro. Deus quer me confiar o dinheiro. Deus quer lhe confiar o dinheiro. Deus não dá um dom. Deus confia um dom a você. Deus não lhe dá um ministério. Deus confia um ministério a você. Deus não lhe dá uma esposa. Deus confia uma esposa a você. Deus não lhe dá um marido. Deus confia um marido em você, a você. Deus não lhe dá filho. Deus confia a você um filho. É aquilo, sabe? Quando o seu bebê nasceu, você que é pai, você que é mãe. Quando nasce o seu bebê, a gente só deixa a avó materna e a avó paterna só que pode pegar no colo, que pode dar banho. Você escolhe aquelas pessoas mais seguras, principalmente quando a mulher faz cesariana, que ela fica debilitada para lidar com os primeiros dias do bebê. A gente vai buscar aquela pessoa mais segura e a gente confia o nosso filho àquela pessoa. Você não deixa o seu filho de qualquer jeito. É assim, você não dá, você confia. E agora Jesus está falando que ele inaugura um reino. Com a sua morte e ressurreição, ele inaugura um reino. Agora ele sobe ao Pai e ele confia o reino aos seus discípulos. Versículo 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assentrais em tronos. O que é assentar em trono? Trono é governo. Trono é a autoridade. Quando a Bíblia fala sentar em tronos, a Bíblia está falando se você sentar em lugares de autoridades nas regiões celestiais. Em lugares de autoridades nas regiões celestiais, para julgar. O que é para julgar? Para julgar aqui não está falando de você julgar o defeito do outro, mas se você tem uma voz de autoridade, tal qual um juiz tem, para estabelecer uma sentença. Está falando de autoridade espiritual. Pois bem, quando os discípulos perguntam, Senhor, quem seria o maior no reino? Eles discutem quem teria autoridade espiritual. Jesus diz assim, eu vou mostrar para você sobre a autoridade espiritual, como funciona a autoridade no meu reino. Como funciona a autoridade num casamento no reino de Deus.
como funciona a autoridade para um pai, para um marido no reino de Deus, como funciona a autoridade para uma mãe, para uma esposa no reino de Deus, como funciona a autoridade espiritual para um filho, uma mãe no reino de Deus. Ele é obrigado a traçar um paralelo entre a autoridade, o conceito de autoridade de um mundo caído que está sobre os homens e um conceito de autoridade que tem a ver com a autoridade de Cristo, do seu governo, como que no reino do Messias, como que no governo do Messias, como funciona uma autoridade. Então ele faz um paralelo, ele diz, mas Jesus lhe disse, os reis dos povos dominam sobre eles. E os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Ou seja, ele está dizendo, sabe como que funciona a autoridade desse mundo caído? Os homens, os reis, dominam sobre pessoas. Dominam sobre eles. Dominam sobre pessoas. E esses são tidos como benfeitores. E ele vai dizer no versículo 6, mas vós não sois assim. Então, no reino caído, o marido ele quer poder, quer domínio sobre a esposa. Mas no reino não sereis assim. No mundo caído, a esposa, ela quer o seu lugar de poder, ela quer ser ouvida, ela quer ser a sua vontade atendida. Mas no reino de Messias, não sereis assim. Na igreja, no mundo caído, o pastor domina sobre pessoas. Jesus nunca dominou sobre pessoas. Jesus sempre dominou sobre demônios. Líder que prende os demônios, solta as pessoas. Líder que prende as pessoas, solta os demônios. Autoridade espiritual tem a ver com o reino do Espírito. O nome já diz, autoridade espiritual. E Jesus está dizendo, com vocês não seja assim. Eu estou transferindo para vocês um reino e um novo modelo de autoridade. E nesse novo modelo de autoridade, aquele que é maior seja como o menor e quem governa seja como quem serve. Por isso, marido, sirva a sua casa. Sirva a sua esposa. Sirva os seus filhos. Ah, mas isso me coloca numa condição inferior no conceito desse mundo. Mas no reino do Espírito, você adquire autoridade espiritual. Porque no reino do Messias, quanto você mais serve, mais o reino do Espírito te reconhece como um lugar de autoridade. E às vezes, mesmo você tendo o cargo te empoderando, mesmo você tendo o dom te empoderando, mesmo você tendo o título te empoderando, você resolve o quê? Você decide servir. Por quê? Porque mesmo às vezes você servindo, algumas pessoas não compreendem isso, acabam confundindo as coisas e desconsiderando você, ou até desprezando você, e às vezes você até passa por um bobo, coisa parecida. Não importa aqui como alguém pode te ler, importa como o reino do Espírito te lê. Se você está no reino do Messias, quanto mais você serve, mais Cristo te coloca num lugar de autoridade.